Boa noite, boa noite. Vamos começar no Instagram também agora aqui. Vamos posicionar tudo direitinho. A gente. Boa noite, você também está no Instagram. Pessoal do Facebook já conectado aqui. Então vamos começar a nossa live de terça-feira, dia 31 de março, uma palestra. Hoje com um tema bem interessante que é o vírus da autocompaixão, né? Então vamos pensar, refletir um pouco sobre o que está acontecendo aí no mundo, né? Desse vírus da autocompaixão. Vamos ver aqui uma música legal pra gente. Vamos tocar Denis Soares, CD Viajante do Universo, Denis Soares. A música Apenas Amar. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal, já entrando aí no Facebook. Já vão dizendo aí se o som tá bom, se tá ouvindo bem o microfone. Qualquer coisa, se não tiver legal, você manda mensagem aqui, manda mensagem no Facebook, manda mensagem no Instagram. Vê se tá tudo ok. O pessoal entrando. Daqui a um minuto a gente começa já a nossa live aqui com a palestra de hoje. O pessoal dizendo que tá tudo ok. Verônica Laís, tudo ok. Muito bom, muito bom. Minha amiga Geraldina, meu amigo Adriano, o pessoal aí no Facebook também, curtindo, o pessoal aí, curtindo pelo Face. Pessoal aqui entrando no Instagram também, muita gente hoje. Que bom, isso é bom. Sejam todos bem-vindos. Minha amiga Evangelita também já mandou um alô aqui, curtiu aqui no Facebook. Muita gente, pessoal. O pessoal de Luzilândia também já mandou aqui, já deu a da graça. Então, vamos lá, vamos começar. Deixar aí o Denis Soares, pessoal. Procura aí na internet, procura aí nos aplicativos aí de música, tem. Muito bom, muito bom. Gente muito boa também. A gente teve a oportunidade de conhecê-lo. Na mensagem de hoje, vamos começar com a mensagem. Eu separei um livro chamado Estudando o Evangelho. O pessoal aí do Instagram, como eu estou pela câmera de selfie, deve estar lendo ao contrário.
Eu não sei como é que faz, só se vocês botarem um espelho assim. Mas é Estudando o Evangelho, o nome do livro, certo? Estudando o Evangelho do Martins Peralva. Ele tem uma mensagem do Bezerra de Menezes muito legal, eu separei ela para vocês hoje. Ela diz assim, ó: irradiemos os recursos do amor. Irradiemos os recursos do amor através de quantos nos cruzam a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunhos do Cristo, distribuindo com os outros consolação e esperança, serenidade e fé. Então, que a gente possa distribuir a todos consolação, esperança, serenidade e fé. Então, a mensagem do Bezerra, lá no livro Estudando o Evangelho, do Martins Peralva, certo? Então, vamos nossa prece, vamos elevar o pensamento a Jesus, sentindo a vibração, lembrando que quem está no tratamento, né, algumas pessoas mandaram os seus dados, né, o seu nome, o seu endereço para o tratamento. O tratamento é gratuito, ele está ocorrendo agora à distância, certo? A cirurgia espiritual também ocorre à distância, só que a cirurgia, por enquanto, está sendo só na última sexta-feira do mês, certo? Mas se alguém quiser já ir se informando, já inicia o tratamento, para quando chegar na sexta-feira, poder fazer a cirurgia. E todos são bem-vindos, quem quiser. Então, quem está no tratamento já está aí acompanhando, estou vendo muita gente já entrando, muita gente online, o pessoal que está fazendo o tratamento pessoal, a ideia é essa. É a gente, mesmo estando à distância, tá junto, né? Porque o pensamento, ele atinge o infinito, ele alcança, não importa onde a gente esteja, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, vamos começar conforme nosso Senhor Jesus ensinou. Então, imaginar nesse momento o Cristo mais uma vez em nossa casa, mais uma vez atendendo a todos que moram conosco e na vizinhança, atendendo a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo. A luz de Jesus brilha sobre nós como um sol a irradiar a energia calorosa do amor. Muito obrigado, Senhor. Fortalece a todos nós. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, com a Tua presença, sabendo, Mestre querido, que estás vivo e habita entre nós. A Tua energia nos fortalece. O Teu amor, a Tua dedicação nos ampara e nos levanta. Que Deus seja louvado e que a luz do Senhor Jesus esteja realmente nos nossos corações. Que assim seja, meus irmãos. Então, todos bem-vindos, né? É interessante a palestra de hoje, porque ela vai falar um pouco sobre o que seria autocompaixão, né? Na verdade, antes da gente começar, eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? Trazer um pensamento. Sempre que a gente pensa em Jesus, a gente pensa no que ele ensinou. Isso quando a gente pensa quando ele ensinou. Por exemplo, uma coisa que acontece muito na Semana Santa, e aí não é uma crítica, é só uma observação. Mas se lembra muito do sacrifício de Jesus. Se lembra muito do julgamento, da cruz, de todo o sofrimento físico que Jesus passou, da humilhação, até chegar à crucificação. E aí, depois disso, ainda se lembra, lógico, do processo da ressurreição, mas enfim. Mas se foca muito no sofrimento. Se foca muito nos últimos momentos do Cristo. Só que, na verdade, a gente deve sempre lembrar de Jesus, não como os últimos sofrimentos, não como alguém sofrido, não como alguém que veio, e olhe lá, volto a repetir, não é uma crítica, é só uma observação. Mas a gente tem muito costume de pensar em Jesus como alguém que fez por nós, no sentido de fez para que eu não precise mais fazer. E não é bem assim. Se ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele não fez para que a gente não faça. Não, ele fez para mostrar como é que nós temos que fazer. Essa é a diferença. Ele fez para mostrar como é que nós devemos agir diante das dificuldades, diante realmente das atribuições, né?
que nós temos, das responsabilidades que nós temos, as tribulações também, as potestades que nós recebemos e que nós temos dificuldade. E aí vem os dois mandamentos que Jesus ensinou. Quando perguntam para o mestre qual são os mandamentos, né, como chegar ao reino dos céus, na verdade, Jesus ensina dois mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro ensinamento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo, que é similar ao primeiro. Ele ainda fala, e o segundo, que é similar ao primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então vamos pensar. O primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo é similar ao primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu não consigo amar a Deus se não amar ao próximo. E eu não consigo amar ao próximo se eu não amar a mim mesmo. E aí é que entra, talvez, a grande lição que nós temos que exercitar nesse momento em que estamos isolados fisicamente. Volto a repetir. Fisicamente nós estamos isolados, emocionalmente não. O medo é contagioso. A ansiedade é contagiosa, a angústia é contagiosa. Ou você mesmo em casa e tal, quando vê uma notícia, alguma coisa, seu coração não acelera. Você não sente absolutamente nada. Se você consegue se livrar, né, se isolar disso emocionalmente, das coisas ruins pelo menos, você está de parabéns. Mas não se isola das coisas boas, a gente não pode se isolar. Mas a gente, na verdade, a gente está unido emocionalmente em sentimentos e em energia. Então, qual é a principal lição que nós temos que exercitar nesse momento? Não é a autoestima. Muitas pessoas lembram de autoestima. Ah, fulano tem autoestima baixa. Ela não gosta de si, ela tem dificuldades, ela não gosta, às vezes, até do algo físico, né? Se ela pudesse fazer uma plástica, ou se ela pudesse... Ou ela não tem autoestima por causa do emprego dela, ela não tem uma autoestima elevada. Autoestima é com você e os seus sentimentos, e a sua situação. Autoestima é com o seu ser. Agora, autocompaixão é com o que você faz. E isso a gente esquece. Na verdade, eu acho que quem estiver ouvindo aí, né, tanto no Facebook como no Instagram, a gente está com uma boa audiência, similar da terça-feira passada, uma audiência boa. Será que, quantas vezes na vida a gente ouviu falar de autocompaixão? Autocompaixão é você entender que você tem defeitos, que você tem dificuldades, que a gente se angustia mesmo, que a gente fica com medo mesmo. Mas buscar fazer algo para melhorar isso, para se sentir bem, para se ajudar, para se superar. Um dos grandes inimigos da depressão é a autocompaixão. Um dos grandes inimigos da ansiedade é a autocompaixão. E a autocompaixão, ela vem com atitudes e não com só pensar ou só sentir. Essa é a diferença. Você ter autocompaixão é ter compaixão com o outro. Como é que eu tenho compaixão com o outro? Ah, fulano está precisando de ajuda, a gente vai lá e ajuda. Você sente a dificuldade do outro, mas vai lá e faz alguma coisa para ajudar. E por que você não faz isso com você mesmo? Por que a gente não faz isso conosco? Por que a gente não percebe aquilo que nós temos dificuldade, aquilo que nós temos que melhorar e vamos lá ajudar? Não é egoísmo, pessoal, é autocompaixão. Perceba, eu buscar me ajudar sem denegrir a imagem de ninguém, sem prejudicar ninguém. Isso é autocompaixão. Porque quando eu faço algo em detrimento dos outros, não estou nem aí para os outros, estou atropelando os outros, só pensando em mim, isso é egoísmo. Ah, Dario, mas é parecido. Não é, porque você sabe quando você prejudica alguém ou quando você pode prejudicar alguém. E se você não sabe, é porque você está agindo sem refletir, sem pensar. E vamos parar, vamos pensar em Jesus. Jesus, como tudo, é o maior exemplo. Jesus, como tudo, é o mestre de todos. E mais uma vez, Jesus exemplifica a autocompaixão.
Percebam que sempre que traz uma dificuldade para ele, quando ele mesmo se sente numa situação de dificuldade, ele não se desespera. Ele não, literalmente, ele não fica arrancando os cabelos. Ele não fica angustiado. Ele respira, ele confia totalmente em Deus. Ele confia totalmente na providência divina e então reflete e age. Ele não só age, ele não só faz. Um exemplo que eu gosto de dizer bastante disso é quando Jesus é questionado pela mulher adúltera, sobre a situação da mulher adúltera. Jesus, escrevendo na areia, jogam a mulher adúltera aos pés dele e perguntam ao Cristo o que deveria ser feito. Essa mulher, Senhor, foi pega em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? Eu costumo dizer que se tivesse perguntado para qualquer um de nós, a gente tinha se lascado. Porque qualquer resposta que a gente desse, qualquer resposta que Jesus desse, apedreja, ele iria se contradizer por alguém que está pregando amor e perdão. E se ele fala não apedreja, ele ia se contradizer contra a lei, que aí iam prender ele. Ou seja, de qualquer jeito, era uma artimanha para pegar Jesus. Mas Jesus é Jesus. Jesus consegue entender a natureza humana. Mas olha que interessante. Todo mundo lembra da resposta. Todo mundo lembra que Jesus, então, pergunta e afirma, atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou, aquele que nunca cometeu equívocos. Jesus não afirma nem que tem que tacar pedra, também não afirma que não tem. Ele diz assim, ó, quem nunca pecou, quem nunca cometeu nenhum equívoco, atira. Só que não é essa a lição que eu quero que vocês empreendam hoje. A lição de autocompaixão de Jesus está no momento em que jogam a mulher adúltera aos seus pés, perguntam para o Cristo o que deve ser feito, está lá no Evangelho. Jesus levanta e, em silêncio, observa as pessoas ao seu redor. Jesus não responde de uma vez. Jesus não dá uma resposta impulsiva. Jesus não esbraveja a situação de bate-pronto. Perguntou, respondeu. Não. Jesus respira. Nessa quarentena, né, nesse isolamento, eu estou aprendendo um monte de desenho novo com a Lívia. Tem um monte de desenho novo. E tem um desenho que me chamou muito a atenção, que é o desenho da Vera. É Vera, aí tem vários. Tem Vera Vera e os seus amigos. Veras é um desenho que tem bem legal, da Netflix. E a Vera, ela sempre tem que resolver umas situações, ela tem umas dificuldades. E aí ela vai na árvore dos desejos. E olha que interessante. Na verdade, ela podia chegar assim, eu desejo que isso se resolva. Não. Eu desejo que tal coisa melhore. E não é assim que funcionam os desejos do desenho da Vera. Vera vai até a árvore dos desejos. Chegando lá, ela fala a situação. Tá tendo um problema assim, 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 assim. Tá tendo essa dificuldade assim, assim, assim. E aí o amigo dela, que está lá, que é o que coordena, vamos dizer assim, a árvore, que toma de conta da árvore, chegou assim: primeiro vamos pensar um pouco. Aí ela senta, eles sentam, respiram, e aí então ela, com mais calma, ela fala da situação. E depois que ela fala da situação, ela não recebe desejos que resolvam um problema para ela. Não, ela recebe desejos que são ferramentas que ela tem que saber usar para resolver o problema. Eu achei muito legal esse desenho. Muito legal. Recomendo fortemente esse desenho. Eu acho que tem uns 70 episódios na Netflix, a gente já assistimos todos, fora os filmes que tem, né? Mas é muito legal, muito legal. E aí a gente fica naquele pensamento do, será que quando a gente exercita o nosso pedido a Deus, que Jesus falou, pedi e obtereis, você vai obter. Será que a gente está entendendo como é que o nosso desejo ele vai vir?
Ele não vai vir para resolver para a gente. Ele vai vir por formas de ferramentas que nós vamos usar para resolver. Essa é a providência divina atuando. E quando eu tomo consciência disso, eu começo a exercitar a maior ferramenta agora, que é a autocompaixão. Esse tem que ser o vírus que a gente tem que divulgar. Esse tem que ser o vírus que a gente tem que espalhar. Quando alguém mandar uma mensagem num grupo do WhatsApp, num grupo familiar, num grupo de quer que seja, dizendo notícias ruins que nem sequer a pessoa sabe se é verdade, a gente já em contrapartida já faz com a gente, não, ou eu não escuto, ou se eu escutar, eu simplesmente ignoro. Eu vou buscar me sentir bem. Para que eu vou ficar ruim, já que já está tendo tanta angústia? E, se possível, coloca uma mensagem positiva. Meus amigos, vai dar certo. Nós estamos juntos em pensamento, em vibração. Vamos orar, vamos rezar, enfim, vamos brincar. Tem brincadeiras. Eu estou gostando, muitos grupos estão surgindo algumas brincadeiras, né? Algumas possibilidades de interação. É isso, pessoal. É buscar ter compaixão conosco mesmo. Porque senão a gente realmente vai ter muitas dificuldades. Nós vamos ter muito problema. E buscar a autocompaixão, buscar se melhorar, é fundamental para que a gente entenda quais são os pontos que eu tenho dentro de mim que tem que melhorar. E quais são as ferramentas que Deus está me propiciando para fazer isso. Porque, afinal de contas, a gente viu aqui que a humanidade está doente. A humanidade estava doente no materialismo, no querer ter. Não é à toa que... Pessoal, há quantos anos surgiu um tal de movimento da ostentação? Não está com muito tempo, não. Ostentar o que tem. O cara chega na escola ostentando o iPhone. Eu até brinco, rapaz, na minha escola, se eu tivesse R$1 para comprar merenda, essa já era a ostentação maior que tinha. Para quê? Não faz sentido. Então, entender esse deve ser o vírus da autocompaixão, de você entender que nós temos dificuldades, nós temos defeitos. Eu sempre falo, só eu e Deus sabemos o dragão preto que eu tenho dentro de mim, que eu tenho que controlar ele todos os dias. Todos os dias. Tem dia que o bicho quase que sai, a gente segura ele no dente. Vai não, bichão. Mas a gente tem que tentar. E é sorrindo que se consegue isso. É sorrindo que se busca isso. Que se busca exercitar isso. Eu separei uma mensagem aqui do livro Game Over, do Luiz Sérgio. Ela é muito legal, né? Vai ter uma live já lá no Encontro Luiz Sérgio, no canal do Encontro Luiz Sérgio do Facebook, né? Na página do Facebook do Encontro Luiz Sérgio, sobre esse livro. Mas tem uma frase que ele diz assim: eu aprendi que a alegria é um dos traços que devemos cultivar em nossa vida. O sorriso abre as portas do coração e com ele fazemos amigos. Eu me lembro muito de uma situação que uma amiga minha fez. Ela estava no carro, ela estacionou, e ela não prestou atenção, ela não viu alguém vindo de bicicleta. Quando ela abriu a porta, a mulher que vinha de bicicleta, puf, na porta e caiu. Né? Então é aquela coisa, parou, ela abriu a porta, a mulher bateu e caiu. Quando ela caiu, ela na mesma hora se levantou, pegou a mulher e disse assim: minha senhora, me desculpe, se machucou alguma coisa, vamos ver se precisar alguma... Ela já deu toda a atenção à mulher que tinha caído. A mulher que tinha caído olhou para a cara dela e falou assim: e agora, o que é que eu faço? E ela ficou sem entender, assim, como assim, o que é que eu faço? Não, porque eu já ia me levantar esculhambando a senhora, xingando a senhora de tudo quanto era nome, que a senhora não tinha me visto. Mas aí você vem me cuidando de mim, dizendo desculpa, perdão, eu não sei mais o que fazer. O sorriso conquista corações. O sorriso supera dificuldades. É sorrir, é a alegria cristã. Digamos assim, eu desafio alguém a encontrar no Evangelho de Jesus
quando ele vai dar algum ensinamento, ele diz assim, Jesus fecha a cara e fala. Não, mas a gente encontra, Jesus sorri e responde. Jesus, com um sorriso nos lábios, fala, sorrindo. Sorrindo. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas encenações da paixão de Cristo, enfim, da vida de Jesus, onde Jesus está carrancudo. Bem-aventurados os aflitos. Meu Deus do céu, o pessoal ia embora na mesma hora. Bem-aventurado. Vinde a mim as criancinhas. Bora, menino, manda as criancinhas vir a mim aqui. Caramba, as minhas crianças iam tudo correr de Jesus. Não, vinde a mim as criancinhas, é sorrindo. É sorrindo. É isso que tem que ser, é isso que a gente tem que transformar. Ó, a Gisele está dizendo aqui, da mesma forma que o desespero, a gentileza também é contagiante. E mais do que só a gentileza, o sentimento para si mesmo. É praticar a gentileza consigo mesmo. Às vezes a gente está muito pensando no exterior, no de fora. E o que foi que Jesus falou? Amar ao próximo como a si mesmo. Ser gentil com o outro como a si mesmo. Buscar a alegria do outro como a sua própria. É uma consequência isso. Volto a repetir, sem estar contaminado pelo orgulho e pelo egoísmo. É para o seu bem-estar sem colocar em detrimento o bem-estar do próximo. Porque aí você está só buscando o seu. Aí você não está amando ao próximo como você mesmo. Você só está amando a si mesmo. Aí não. É amar ao próximo como a si mesmo. Às vezes a gente está muito preocupado com o exterior, com o que está fora, e a gente esquece o que está dentro. E aí eu tenho uma história, essa história a gente já falou já umas 50 milhões de vezes lá no Luz da Esperança. Sempre que a gente fala de Jesus e de autocompaixão, a gente lembra dela, mas é uma história legal, e como eu não falei ela nas lives ainda, eu vou falar ela aqui para vocês. Que é o seguinte, tinham 3 arbustos, 3 plantas. E essas plantas, elas, como toda história, elas conversavam entre si. E nessa conversa, nessa história, uma planta conversando com a outra, elas perguntam o que elas queriam ser quando elas crescessem, quando elas virassem árvore. E aí a primeira plantinha falou assim, quando eu crescer e virar árvore, eu quero que o homem me corte, me transforme num baú e que eu guarde o maior tesouro do planeta. A segunda árvore, então, diz assim, quando eu crescer e me transformar em árvore, eu quero que o homem me corte, pegue a minha madeira e me transforme num navio para transportar o rei mais importante do mundo. E a terceira árvore falou assim, quando eu crescer, eu quero continuar sendo árvore. Eu não quero que o ser humano me corte, porque quando eu crescer, eu quero que o homem olhe para mim e lembre que Deus existe. E aí as árvores cresceram, os arbustos viraram grandes árvores, e todas elas foram cortadas, todas. A primeira, que queria ser um baú de tesouro, não virou baú de tesouro, virou o chão de uma estribaria. E vivia os animais lá, então ela vivia suja, vivia triste, depressiva. Mas num belo dia, um casal chega dentro dessa estribaria e a mulher estava grávida. E lá eles ficaram. E de repente, uma luz intensa cobre o céu. Como se o próprio céu descesse iluminado, como se a noite virasse dia. E daquela estribaria, uma luz intensa se irradiou pelo planeta. E aquela primeira árvore entendeu que naquele momento guardava o maior tesouro da terra. O tempo se passou. E a segunda árvore, que queria ser um navio de reis, virou, na verdade, um barco de pescadores. Pescadores simples. Então ela vivia transportando, trabalhando, carregando peixe fedorento. Mas num belo dia, ela estava transportando algumas pessoas e estava uma tempestade terrível. Muita tempestade, muito vento, muita história. E de repente, nessa tempestade, um homem sai e com apenas uma palavra fez com que tudo se acalmasse. E naquele dia, aquela árvore que tinha virado barco de pescadores entendeu que ela estava transportando o maior de todos os reis.
E a terceira árvore, que tinha sido crescido, ela não queria ser cortada, mas ela foi. Cortaram ela, pegaram os pedaços dela e transformaram numas toras de madeira. E num dia, o tempo se passou, pegaram ela, colocaram ela na forma de uma cruz. E nela pregaram um homem. E quando esse homem estava lá pregado, o céu se transformou. E naquele dia, aquela árvore percebeu que toda vez que olhassem para ela, lembrariam que Deus existe. Essa é a autocompaixão quando a gente encontra Jesus. Quando a gente encontra Jesus e coloca Ele nas nossas vidas, não é a nossa vida que muda. A primeira árvore não deixou de ser estribaria. A segunda árvore não deixou de ser barco. E a terceira árvore não deixou de ser cruz. Mas as três, do mesmo jeito que estavam, quando encontraram Jesus, quando perceberam Jesus nas suas vidas, elas tiveram autocompaixão e perceberam que todos os seus sonhos tinham sido realizados. Essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês e que a certeza que nesse momento vocês estão encontrando Jesus. Vocês estão com Jesus em casa. Vocês estão com Jesus na vida de vocês. Que Deus vos abençoe. Vamos à nossa prece? Vamos à nossa prece? Então vamos para a prece. E que vocês possam, se você gostou, né? Muita gente gostando da mensagem, recados aqui no Face, no Instagram. Então compartilhe, né? Manda essa mensagem para alguém. Eu tenho certeza que muita gente está precisando ouvir um pouco disso. Muita gente está precisando ver isso. E que você seja instrumento da paz do Senhor, que você seja instrumento da amor de Deus na vida das pessoas, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Então vamos lá fazer a nossa prece para a gente encerrar. Que Jesus, nesse momento, presente em nossas vidas, nesse momento se torne cada vez mais forte a sua energia sobre nós, banhando a todos nós como uma cachoeira de luz, retirando angústias e aflições, trazendo paz ao coração. Que Deus seja louvado, meus irmãos, e que possamos, juntos de Jesus, juntos dos nossos amigos espirituais, com o amor de nossa Mãe Santíssima nos proteger e amparar, seguir firmes, fortes e, acima de tudo, com uma fé sincera. Uma fé que não só acredita, mas que tem certeza de que todos iremos superar e que nos tornaremos melhores. Muita luz para todo mundo, Senhor. Graças a Deus. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Pessoal que está chegando agora, vai ficar gravado no canal do Face, fica 24 horas aqui no Instagram. Assiste, compartilha, parte, enfim. Qualquer coisa, volta, assiste de novo. Porque a ideia é essa, pessoal. São para a gente poder exercitar essa autocompaixão hoje e sempre. Lembrando que a gente está com a campanha de Alimentando a Esperança, né? Que até sexta-feira nós vamos arrecadar valores para poder comprar cestas básicas e a gente vai visitar as famílias que o Luz da Esperança assiste. Nós temos mais de 100 famílias cadastradas, mais de 25, 30 famílias frequentando. A gente conhece a casa delas, nós vamos na casa de cada um delas, certo? E nós vamos registrar isso para que a gente possa fazer a prestação de conta pública, tá bom? Então, nós vamos registrar, a ideia é mostrar para você que está ajudando, para você que está vibrando, financeiramente ou energeticamente pela oração, que vocês possam entender que o mundo e a vida continua hoje e sempre. Então, que Deus abençoe a todos, muita luz, e daqui a pouco live lá no Encontro Luiz Sérgio. Muita luz, pessoal, tudo de bom. Encerrando aqui, como é que encerra aqui? Encerrando aqui no Face. Tudo de bom, pessoal. Muita luz.